A paz seja convosco, povo de Deus, tudo bem? Eu sou Jonathan Oliveira, coordenador do Missões, essa é a nossa marca. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim: Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Mais uma vez, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Bem, meus amados irmãos, hoje eu estou aqui para trazer a mensagem no seguinte tema: fuja do evangelho mecânico. O que seria o evangelho mecânico? Seria o seguinte: ouvir os ensinamentos de Jesus, saber o que Jesus requer de mim, saber qual é a vontade de Deus para mim e simplesmente não praticar o que eu escuto. O apóstolo Tiago faz esse alerta. Por isso, meus irmãos, nós, como cristãos verdadeiros e autênticos, precisamos fugir do evangelho mecânico. E para nós podermos fugir desse evangelho mecânico, nós precisamos saber quais são as características de um servo que ouve e não pratica, de um servo que sabe qual é a vontade de Deus para ele e mesmo assim ele não atende o chamado, não atende à vontade de Deus. Evangelho mecânico, primeira característica da pessoa que está no evangelho, mas o evangelho não está nele, é o seguinte: é aquelas pessoas que vão para a igreja achando que a mesma é meramente um clube social, ou meramente achando que aquela é só mais um ponto de encontro com amigos. Tais esses vão para a igreja, mas sequer lembram da mensagem que foi ministrada, da palavra que foi trazida, sequer tem noção da mensagem bíblica que foi lida na abertura ou da mensagem bíblica que foi lida na hora da pregação. Esses vivem debaixo de um evangelho mecânico, pois sabemos que a mensagem tem dois tempos. O primeiro tempo da mensagem é justamente o tempo a qual nós ouvimos o que o pregador traz, o que o pastor traz à igreja. O segundo tempo da mensagem é justamente praticarmos. E a pessoa que está no evangelho mecânico, ela ouve, mas simplesmente não guarda no coração. Ao ser questionada, ao ser perguntada qual foi a palavra que foi ministrada, ela simplesmente não lembra. Se perguntar qual foi a referência bíblica citada pelo pregador, ela simplesmente não lembra. E como praticar e como exercer o segundo tempo da mensagem se a pessoa sequer tem em mente o que foi falado, tem em mente o que foi lido? E as pessoas também que estão no evangelho mecânico são aquelas a qual só tem disponibilidade para os momentos de diversão. É aquela que só aparece na hora dos retiros, que só aparece na hora dos passeios, que só aparece na hora do oba-oba, por assim dizer. Mas no momento que ela é questionada, solicitada a presença para orar, ela não aparece. A partir do momento que ela é solicitada para fazer a obra, ela não aparece. Estas tais pessoas se encontram no evangelho mecânico. Elas estão apenas fazendo o que é conveniente para ela. Segunda característica de uma pessoa que vive o evangelho mecânico é justamente aqueles que conhecem a fé, ouvem falar da fé, sabem explicar o que é fé, mas em certo momento da sua vida, da sua trajetória, quando ela se depara num momento adverso, a qual ela precisa exercitar a fé em Deus,
ela simplesmente não tem fé. Fala de fé, explica o que é fé, até mesmo ora por outras pessoas, mas quando ela precisa exercer a fé na vida dela, nos caminhos dela, ela simplesmente não consegue. Pois a fé, o conhecimento que ela tem é um conhecimento científico, é um conhecimento meramente bíblico, de letra, mas ela não tem vivência, ela não tem intimidade, ela não tem o achego ao Senhor para poder trabalhar e lutar através da fé. Outra característica é justamente as pessoas com adoração temporal. O que seria essa adoração temporal? São as pessoas que confundem a adoração com música. São pessoas que confundem a adoração apenas nos momentos de culto, nos momentos de reunião. E sabemos que é diferente. Quando Deus diz, eu procuro os verdadeiros adoradores, Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: eu procuro aqueles que me servem, aqueles que trazem consigo um bom testemunho, aqueles que me honram diante dos homens, aqueles que fazem o bem. Ou seja, isso é adoração verdadeira. O louvor na igreja é também adoração, mas não se resume nisso. Os momentos de culto é adoração, mas não se resume nisso. Vai muito além. A nossa adoração tem que ser no trabalho, tem que ser na escola, tem que ser na rua, onde quer que estejamos, precisamos adorar a Deus. Adorar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta, com a nossa ética. E para encerrar, eu quero trazer para você justamente a meditação. Reflita você o que você tem vivido. Qual o tipo de evangelho? O evangelho genuíno, que produz frutos, bons frutos, o evangelho mecânico, a qual você vai na igreja por ir, participa das reuniões por ir, ou até mesmo exerce algum trabalho dentro da igreja apenas por exercer. Que tipo de evangelho você tem vivenciado? Você tem trazido para si? Que esse período seja para você meditar. E se você perceber que por algum acaso a sua vida não está se batendo com a Bíblia, que a sua vida não está de acordo com os ensinamentos de Cristo, que você possa procurar para si arrependimento, que você possa voltar atrás, falar com o Senhor, pedir ao Senhor força para você poder capacidade, autonomia de exercer um evangelho real, um evangelho fiel e verdadeiro. Fuja do evangelho mecânico. Não vá à igreja apenas por ir. Não participe dos trabalhos da igreja apenas por participar. Não. Deus tem muito mais para você. Ele quer viver uma vida de íntima comunhão com você. Que você possa abrir o espaço para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida. Busque cada dia mais viver um evangelho real, um evangelho verdadeiro, um evangelho que gere bons frutos. Fuja do evangelho mecânico. Fuja. Que Deus abençoe você, que você se sinta revigorado através dessa palavra, e o nosso caminho, o nosso destino é o céu. Sinta-se motivado, sinta-se fortalecido pelo Espírito Santo de Deus para herdar o céu. Trilhar um bom caminho, um caminho da verdade, um caminho que conduz à salvação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fique com Deus. Tchau.